Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like, acessar os e-books que a gente tem disponível para você. E vamos pro vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar que nem toda porta que fecha na sua vida é um ataque espiritual. Às vezes é só uma mudança de direção. Quando uma porta se fecha, nem sempre é porque algo deu errado. Às vezes, Deus ele só está mudando o cenário para mover você de um nível para outro. Então, às vezes, esse fechamento ele não é uma rejeição, mas ele é um redirecionamento. Você pode pesquisar aí na sua Bíblia, em Atos capítulo 16, você vai ver que o apóstolo Paulo ele queria pregar o evangelho na Ásia. Ele estava dentro das suas missões, ele com Silas, e nessas missões estavam pregando o evangelho, pessoas estavam sendo salvas, pessoas estavam sendo ministradas, curadas. Um milagre estava acontecendo, o evangelho estava se expandindo, o ministério estava acontecendo. Então eles param em uma cidade e eles queriam continuar pregando dentro da Ásia Menor, na região da Turquia. Então Paulo lhe diz o seguinte, você pode conferir na sua Bíblia, o Espírito Santo por 2 vezes os impediu de entrar na Ásia para pregar o evangelho. Olha que forte esse texto, né? O Espírito Santo impediu que esses homens pregassem o evangelho. Impediu que eles fossem para aquela cidade para estabelecer igrejas, fundamentar líderes, trazer um apostolado sobre aquele lugar, um profético sobre aquele lugar, um avivamento, a mensagem do evangelho, a salvação. Olha quantas coisas boas deixaram de acontecer porque eles não foram para a Ásia Menor naquele momento. Mas aquilo é porque Deus ele tinha um plano maior, não quer dizer que Deus não ia voltar lá, não quer dizer que Deus não amava aquele lugar, mas é que muitas vezes nós queremos fazer coisas boas, mas não é aquilo que Deus quer que a gente faça. Essa obra que nós fazemos, ela não é nossa, ela é de Deus. Deus é o Senhor dessa obra. Então, algumas vezes eu quero fazer coisas, mas Deus me direciona a fazer outra. Aqui no canal eu quero falar de um vídeo, Deus me direciona a fazer outro. Eu quero viver outras coisas dentro do ministério, Deus manda fazer outro. Eu quero seguir uma carreira de trabalho, Deus manda fazer outra coisa. Já aconteceu muitas vezes. Então eu quero dizer para você que nem toda porta que se fechou é porque você foi rejeitado, mas é um redirecionamento, porque se você continuar lendo o texto, você vai ver que Paulo então ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê um homem na Macedônia, orando e pedindo para que essa mensagem ela chegasse na região deles. A Macedônia fica no norte da Grécia, então Paulo ele vai para aquela cidade, então ele passa por Filipo, ele passa por Tessalônica, ele passa por Atena, ele passa por Coríntio, ele passa por Bereia, ele passa por várias cidades gregas que mais tarde nós vamos ter as cartas paulinas para essas igrejas. Então o evangelho chega na Grécia, o evangelho se expande. Então você consegue ver que Deus, muitas vezes, ele vai fechar uma porta que era para algo bom para nós, para nos levar para algo melhor. Muitas vezes Deus tira você do bom para te colocar no melhor. Deus muitas vezes ele fecha portas para que você não se apegue a ambientes que não comportam mais quem você está se tornando. Mas o problema é que a gente insiste em permanecer num lugar em que a gente não cabe mais. E aqui eu quero que você tenha muito cuidado no que você vai entender, no que eu vou falar, porque corre muito o risco de parecer que nós estamos falando de forma arrogante, egocêntrica, em que nós somos melhor do que alguém, de que você é melhor do que alguém. Mas quando eu quero dizer que aquele ambiente não te cabe mais, não é necessariamente porque você é a pessoa mais incrível do mundo e você não cabe mais naquele ambiente. O que eu estou querendo dizer é que aquilo que Deus tem para você não está mais naquele lugar, não está mais naquele grupo, não está mais naquela estação, está em outro lugar. E muitas vezes nós nos apegamos a estações antigas, nós nos apegamos a tempos antigos. Quando você vê o povo de Israel na travessia do Êxodo para Canaã, eles passam pelo deserto. E nas grandes discussões, todas as vezes que eles estavam irritados com Moisés, porque eles estavam passando por alguma coisa, ou porque um exército inimigo estava atacando, então eles falavam, quem me dera voltar para o Egito. Tem gente que queria voltar para o Egito, aonde eles eram escravos, porque a escravidão ainda estava neles. Eles não entenderam que eles iam se tornar alguém livre. E com você muitas vezes é assim. Deus às vezes já disse para você que você não deveria andar mais com essas pessoas. Deus já mostrou para você que você deveria sair desse trabalho que você está e abrir um negócio. Que você não deveria abrir um negócio, mas ficar no trabalho que você está. Que você deveria, então, sair do ministério que você faz parte e passar um tempo de descanso. Que você deveria sair do ministério que você faz parte e, então,
ir para outro ministério, que você como líder deveria estar delegando as funções e não mais fazendo tudo. Deus, ele sempre está nos direcionando, porque eu vou bater nessa tecla de novo, essa obra de Deus, o que nós fazemos é para Deus, não é nossa. Então, como não é de Deus e não é nossa, nós fazemos aquilo que Deus quer que seja feito. Então nós obedecemos, nós somos servos daquilo que Deus está fazendo na terra. Então muitas vezes você não cabe mais em um lugar porque Deus está querendo transicionar você para outro lugar, com uma nova mentalidade, para que você viva novas coisas, para que você se torne uma outra pessoa, para que você viva novas coisas. Mas às vezes nós nos apegamos ao lugar que nós estamos, porque lá estão nossas conquistas, estão nossas reputações, estão nossos frutos, é porque lá ainda tem o dinheiro que a gente ganha. Nós nos apegamos a essas coisas e não conseguimos avançar para aquilo que Deus tem, porque nós ficamos olhando para trás ou presos em um lugar que nos mantém mais confortáveis e seguros. Portas fechadas, elas revelam o discernimento. Quem não entende o processo briga, mas quem entende discerne. Deus não está tirando algo de você, Ele está tirando aquilo que não pode acompanhar você para a próxima fase da sua vida. Então existem coisas, meu amigo, que não podem acompanhar você para a nova fase que Deus tem. Guarda isso com muito carinho, porque se você chegou nesse vídeo, é porque Deus está fazendo algo na sua vida, é porque Deus está falando algo que você precisa ouvir o que eu tenho para te dizer, para que você então responda a Ele. Se Deus está tirando algo da sua vida, não é um castigo, é que talvez essas coisas não podem te acompanhar para o lugar que você tem que ir. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todas as coisas, mas vai dizer também que há tempo para arrancar aquilo que se plantou. Arrancar o que se plantou é diferente de colher. Colher você colhe os frutos. O arrancar fala de você pegar uma coisa que você tinha plantado, você arranca isso fora e aquilo não faz parte mais da sua terra, não faz parte mais daquilo que compõe a sua vida. E muitas vezes tem coisas que você vai ter que arrancar e você vai ter que discernir. Você vai ter que discernir se são pessoas, você vai ter que discernir se é uma cidade, você vai ter que discernir se é um trabalho, se é um negócio, se é um dinheiro que você está ganhando. Você vai ter que discernir se é um ministério que você faz parte, se é um ministério que você lidera. Você vai ter que discernir. Você precisa descobrir. E como se descobre isso? No secreto. Eu já falei isso aqui em outros vídeos sobre o salmo que eu tenho aqui tatuado no meu braço, Salmo 25, verso 12, que diz que o homem que teme o Senhor pessoalmente vai mostrar para ele qual caminho ele deve escolher. Então o Senhor vai te mostrar qual caminho vai escolher. Agora, você pode também decidir brigar com o processo e ficar onde você está e ficar com as coisas que você tem. Só que se você entrar no novo lugar que Deus tem para sua vida com aquilo que você deveria ter deixado, você vai ter que carregar um peso que você não deveria carregar nessa nova estação, porque você foi teimoso e não ouviu o que Deus te pediu para fazer. Espiritualmente falando, fechamentos de porta, eles são um sinal de transição. Antes de uma mudança externa, sempre vem um corte interno, porque nada pode mudar fora sem antes mudar dentro. Tem um livro que eu li esses últimos meses e tem uma frase que me marcou muito. Ele diz assim: para você viver coisas que você nunca viveu, você precisa se tornar alguém que você nunca foi. Então muitas vezes nós esperamos viver coisas, mas não queremos mudar. Romanos 12:2 vai dizer que vocês serão transformados pela renovação da mente de vocês. Mudar, transformar, transicionar, deixar de ser de uma forma para ser uma nova. Então, tudo aquilo que eu vivo hoje é porque eu deixei de ser quem eu era. Quando eu cheguei ao Senhor 15 anos atrás, eu era de uma forma, com histórias, com testemunhos, com desafios. Hoje, 15 anos depois, são outras histórias, são outros testemunhos, são outros desafios. Foi necessário uma mudança. Foi necessário eu me tornar alguém que eu nunca fui. Porque por mais que você seja ungido, você ainda não é capaz de tomar posse daquilo que Deus tem para você, porque você precisa se tornar alguém que é capaz de sustentar o que Deus tem para te dar. Davi foi ungido rei, mas ele precisou passar por um processo até que o reinado viesse para sua mão, para que o menino que foi ungido rei se tornasse o rei
que assumiu o trono. E por último, eu quero te dizer que nem tudo é perda. Algumas coisas, elas simplesmente cumpriram o seu papel. Uma porta fechada na sua vida, ela não atrasa o seu destino. Muitas vezes ela vai te alinhar com o propósito de Deus. Então Deus, ele fecha essa porta como um treinamento, como uma educação, como um zelo, como uma preparação, para que a gente então consiga chegar e fique alinhado ao propósito dele. Fique alinhado àquilo que ele está fazendo. Porque muitas vezes a nossa boa vontade faz com que a gente queira fazer coisas que Deus nunca pediu, que Deus nunca nos pediu para fazer, que nós não temos nem autoridade para ter e para construir aquilo. Então nós inventamos. Não invente. Faça aquilo que Deus te pediu e respeite e não brigue com Deus quando Deus ele fechar uma porta na sua vida, porque isso pode estar te aproximando do propósito dele, te alinhando ao lugar correto que ele tem para sua vida, que você deveria estar, que você discerniu e que Deus te mostrou, porque aquele que tem no Senhor, o Senhor mostrará o caminho que ele deve escolher, a direção que ele deve tomar. Então que esse vídeo possa ajudar você a conseguir alinhar sua vida com o propósito de Deus, para que você viva tudo aquilo que Deus tem para sua vida. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, olhar o e-book que a gente tem aqui para ajudar você, um e-book justamente que fala de crescimentos espirituais, níveis de crescimento, diferenças de crescimento que eu montei para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo.